Para Richard Dawkins, a história da evolução precisa ser contada de um jeito diferente. A luta não é entre os indivíduos, mas sim entre os genes. E essa luta, segundo ele, é fundamentalmente egoísta. Os genes estão apenas interessados na própria sobrevivência, não no bem da espécie ou do grupo. Para a gente entender o tamanho do impacto dessa ideia, vamos percorrer um caminho de 5 etapas. Primeiro, vamos mergulhar na teoria do gene egoísta. Depois, a gente vai ver as implicações políticas surpreendentes que ela provocou. Em seguida, vamos analisar a defesa de Dawkins, que se baseia na distinção entre fato e valor. Daí, vamos questionar se essa separação é mesmo possível e, por fim, chegar a uma conclusão bem provocadora sobre a ciência como um ato político. Bem, tudo começa com uma mudança de perspectiva. A proposta de Dawkins é esquecer a ideia de evolução como uma competição entre animais e passar a enxergá-la pelos olhos do verdadeiro protagonista, o gene. No coração do livro O Gene Egoísta está a ideia de seleção de parentesco. E a lógica por trás disso é até bem simples, olha só. Um indivíduo compartilha metade dos seus genes com o irmão, a mesma quantidade que compartilha com o filho. Então, para um gene, ajudar um parente a se reproduzir é tão bom quanto se reproduzir diretamente. É quase uma reprodução por procuração. Um exemplo clássico que ajuda a entender isso é o do macaco verde. Quando ele vê um predador, ele solta um grito de alarme. Esse ato atrai a atenção para si, colocando a própria vida em risco para salvar o grupo. Parece um ato de puro altruísmo, certo? Mas, pela teoria da seleção de parentesco, se os macacos por perto são parentes, o gene do grito de alarme está, na verdade, agindo de forma egoísta para salvar várias cópias de si mesmo que isso custe a vida do indivíduo. E a conclusão que Dawkins tira disso tudo é bem direta. Para ele, o altruísmo puro, aquele totalmente desinteressado, simplesmente não existe na natureza. O que a gente vê como altruísmo no nível do indivíduo é, na verdade, egoísmo no nível genético. Mas é claro que uma ideia tão poderosa sobre a natureza não ficaria restrita aos laboratórios. Inevitavelmente, ela vaza para o mundo e começa a gerar consequências sociais e políticas. E foi exatamente o que aconteceu aqui. As implicações para a natureza humana foram vistas como enormes. Dawkins conta que um de seus editores estrangeiros ficou 3 noites sem dormir, perturbado pelo que ele chamou de mensagem fria e sombria. Críticos acusaram Dawkins de dar uma base biológica para as políticas individualistas da época. E talvez o mais alarmante de tudo, a teoria acabou sendo adotada por grupos neonazistas. Uma revista de extrema-direita chegou ao ponto de publicar que o livro era uma importante vindicação de sua ideologia, afirmando que a única organização social viável era aquela baseada em laços de sangue e raça. Essa apropriação da teoria mostra como uma ideia científica pode tomar rumos perigosos. Diante de tudo isso, como foi que Dawkins defendeu o próprio trabalho? Ele buscou refúgio em um conceito clássico da filosofia. Para se defender, Dawkins recorreu a uma das grandes ideias do filósofo David Hume, o problema do ser-dever ser. Em poucas palavras, Hume argumentou que existe um abismo lógico entre uma afirmação sobre o que é, ou seja, um fato, e uma afirmação sobre o que deveria ser, um valor. Não dá para pular de um para o outro sem adicionar um julgamento de valor no meio do caminho. Vamos ver um exemplo para ficar claro. A gente parte de um fato, assassinato causa sofrimento, e chegamos a um juízo de valor, assassinato é errado. O que permite essa conexão? Existe uma premissa escondida aí, a ideia de que causar sofrimento é errado. É essa premissa, que é um valor, que permite o salto lógico. Dawkins usou essa distinção para se defender. Ele basicamente disse que seu livro apenas descreve os fatos sobre evolução, o que é, e por isso não prescreve nada sobre moralidade, ou seja, sobre o que deveria ser. Ok, a defesa parece lógica. Mas será que essa barreira entre fatos e valores é tão sólida assim? Na prática, muitos argumentam que essa separação não é tão clara. Afinal, os fatos que descobrimos sobre o mundo acabam sim moldando aquilo em que acreditamos. O biólogo Avid Agren, por exemplo, aponta que a defesa de Dawkins vai longe demais. Dizer que a ciência da evolução não diz nada sobre a nossa moral é um exagero da ideia de Hume. A questão não é que os valores derivam apenas dos fatos, mas sim que é impossível formar nossos valores ignorando completamente os fatos. Um exemplo de hoje ajuda a ilustrar. Fatos sobre o ChatGPT, como a sua capacidade de gerar conteúdo racista, influenciam diretamente nossos julgamentos de valor sobre se a inteligência artificial é boa ou ruim para a sociedade.
É impossível julgar o valor da tecnologia sem antes conhecer os fatos sobre como ela funciona e quais são as suas consequências. A história da filosofia política está cheia de exemplos assim. Thomas Hobbes partiu da premissa de que a natureza humana é brutal e sangrenta, e concluiu que precisamos de um Estado forte para nos controlar. Já o anarquista Peter Kropotkin usou exemplos de cooperação no mundo natural para argumentar o exato oposto, que deveríamos abolir o Estado para que a nossa cooperação natural pudesse florescer. Fatos diferentes sobre a natureza levaram a conclusões políticas totalmente opostas. A filósofa Mary Midgley, uma das maiores críticas de Dawkins, resumiu a questão de forma brilhante. Ela observou que os fatos que a ciência nos apresenta, quer a gente queira ou não, acabam se tornando a fundação, o respaldo, sobre o qual construímos nossos argumentos morais e políticos. E isso nos leva à conclusão de que ciência e política estão intrinsecamente ligadas, queiram os cientistas ou não. O próprio Dawkins, até hoje, continua tentando fazer ciência como se as implicações políticas não existissem. Ele já flertou publicamente com a ideia de eugenia, insistiu no binarismo sexual como um fato biológico absoluto e questionou identidades trans, para depois se mostrar chocado quando suas palavras, que ele considera puramente científicas, são interpretadas politicamente. Então, a pergunta central que fica é esta: é realmente possível separar a ciência da política? Uma passagem do livro The Dialectical Biologist dá uma resposta bem contundente. Os autores argumentam que a ciência não é uma atividade isolada, é um processo social. E por isso, fazer ciência é um ato político. A própria negação dessa conexão, essa insistência numa suposta pureza científica, é em si um ato político que acaba reforçando o status quo. O exemplo final é o mais provocador de todos. É claro que a velocidade da luz é a mesma, não importa o sistema político. Mas e a causa da tuberculose? É a bactéria? Ou são as condições de exploração que permitem que a bactéria se espalhe? A resposta que a gente escolhe depende fundamentalmente dos nossos pressupostos políticos. A ciência, no fim das contas, nunca existe em um vácuo.